Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um IFTcast direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Pode vir alguma coisa boa da Baixada? Pode. Jesus está fazendo algo nesse lugar para a glória dele. É ele que está fazendo para a glória dele. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Estou com um amigo aqui muito especial, pastor Luciano Belo. O Belo. Eu mesmo. O Belo. Sobrenome, viu, gente? Sobrenome. Mas ele é belo também. Ele é belo. De bela aparência. Tem na identidade. Belo cavanhaque. Isso. Eu queria ter um cavanhaque assim. Agora o cavanhaque de Luquinhas é parecido com o meu. É o famoso futebol de salão. É. 4 na linha Um no gol. e um no gol. Mas, meus amigos, vamos conversar sobre um assunto muito especial. Pastor Luciano, vamos conversar aqui sobre o Evangelho. Amém. O Evangelho que nos últimos... Me ajuda aí. Há quanto tempo nós estamos assim de forma intencional falando aqui na IBP sobre o Evangelho? Últimos 2 meses. 2, 3 meses. 2, 3 meses, isso mesmo. Claro, a gente fala do Evangelho já há muito tempo, mas assim, Deus derramou sobre a igreja agora um entendimento que parece que não faz sentido, não é? Falar de outra coisa que não seja o Evangelho. Então, nas nossas atividades de casais, lá está o Evangelho. Nas nossas atividades com jovens, lá está o Evangelho. Com as crianças, o Evangelho. É em um culto evangelístico, o Evangelho. Um culto de edificação, o Evangelho. Culto da família sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho. Mas, pastor, eu sempre digo o seguinte. Vamos partir do pressuposto que uma pessoa... aí vamos imaginar 2 pessoas. Uma pessoa que nunca ouviu sobre isso. Presta atenção. Uma pessoa que Sim. nunca ouviu sobre isso. E alguém que está há anos na igreja, que já ouviu muito a palavra evangelho, mas não sabe o conceito de evangelho. Vamos pensar nós dois juntos aqui num conceito. Primeiro eu quero te ouvir, assim, define aí, em poucas palavras, o que é o evangelho. Então, se nós formos conceituar o Evangelho, ele é muito profundo, né? Mas o Evangelho surge como uma notícia de que o homem é totalmente incapaz quando falamos de salvação. Ao falarmos de salvação, o homem não pode por si mesmo se salvar. E existem muitos textos na Bíblia. E esse homem que não pode se salvar precisa de Deus, né? E apenas Deus pode realizar a obra da salvação. Então o Evangelho é essa notícia. Nós somos incapazes, estávamos perdidos e Deus nos encontrou. Perfeito. Deus morreu por nós, perdoou os nossos pecados. E essa notícia chegou até nós em forma de evangelho, né? As pessoas, os apóstolos pregaram, depois os pais da igreja, e chegou até nós. E hoje nós, graças a Deus, temos experimentado um pouco mais, aprendido um pouco mais, até porque é um tema muito, muito profundo, né? E não dá de conceituar aqui em 10, 20 minutos. Entendi. Mas a própria palavra evangelho, ela já, na sua etimologia, diz que é uma notícia, né? Só corroborando o que você está falando. Então, é uma boa notícia. Então, a boa notícia de que o próprio Deus resolveu o problema que nós criamos. Quer dizer, nós criamos o problema, mas Deus criou a solução para esse problema. E, pastor Luciano, quando a gente pensa também na pregação do evangelho, eu acredito que, independente do texto, por exemplo, domingo você pregou um texto do Velho Testamento. Sim. O domingo anterior eu preguei sobre o Evangelho no Novo Testamento, né? Mas independente do texto, eu acho que a pregação do Evangelho, pelo menos 2 coisas precisam ficar evidentes, absolutamente claras. Primeiro, a incapacidade humana. E segundo, a suficiência de Deus. De Cristo, né? De Cristo. E aí vamos por partes. Primeiro vamos aqui conversar sobre a incapacidade. Por que o homem é incapaz? Primeiro o homem... Logo o homem não é que é capaz de tantas coisas. Isso mesmo. Ainda mais nesse tempo que se diz tanto sobre o potencial humano, que o homem pode muita coisa. Meio que não confronta, pastor? Não ofende? Confronta, ofende muito, tira o nosso mérito. Exatamente. Nos faz pequenininhos. Mas, pastor, tem um texto em Romanos que fala que todos pecaram. E o homem está destituído da glória de Deus. E essa palavra é interessante, pastor, destituído, porque dá a ideia
de uma maratona que começa e a pessoa que vai correr a maratona chega atrasada. Uau! Na Olha, partida. Boa exegese. Uau. Escola de pregadores. Escola de pregadores. Valeu, meu amigo. Continua, pastor. Gostei. E aí, quando fala que nós estamos distante, é porque nós estamos muito atrasados. Meu Deus, forte. Muito atrasados. Então, e somos pecadores por quê? Porque Deus, ele não usa nenhum... A única coisa que ele usa é ele mesmo, o seu nível de santidade. Então, nós nunca iremos alcançar o nível de santidade de Deus. E por isso somos pecadores. Tanto o adultério quanto a mentira escondida fede às narinas de Deus do mesmo Meu jeito. Deus, isso é forte. Vamos lá. Tanto o adultério quanto a mentira. Qualquer pecado. Pelo caráter santo de Deus, qualquer pecado para ele é horrível. E todos os homens pecaram. Por termos pecado, somos incapazes. Não temos como alcançar a santidade de Deus. É como se o padrão fosse muito alto. Muito alto. O padrão é muito elevado. Mas e se o homem se esforçar bastante? Olha, se ele se esforçar bastante, ele vai ser um bom homem, pastor. Ele vai ser um cara legal. Mas o céu não é um lugar de boas pessoas, hein, pastor? Não. Não? O céu não é um lugar para boas pessoas. Meu Deus, isso vai dar um corte extraordinário. O céu não é um lugar para boas pessoas? Não. O céu é um lugar para quem? Um céu é um lugar de pecadores convictos que receberam o perdão de Cristo. Meu Deus. É um lugar de gente justificada pelo sangue do único justo. Do único justo e capaz. Uau. Então, o céu é para nós, é para todos que reconhecem que são incapazes e que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cristo nos limpou de todo pecado. E nós, através dessa obra de Cristo, fomos justificados. Muito bom, muito bom. Então, aquele texto que diz, bom mestre, e Jesus diz assim, porventura você não sabe que há um só bom, e esse é Deus? Vamos conversar sobre essa passagem um pouquinho Esse aqui? texto é muito bom. Então, bom do texto quem é o bom desse texto? Isso mesmo. E Jesus diz, bom só tem Deus. Mas aí muita gente pensa que Jesus está dizendo que ele mesmo não é bom. Isso. Tu entendeu? Isso Eu já vi mesmo. muita gente pensando assim, olha, o próprio Jesus está dizendo que ele não é bom. E não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que só tem um bom. E quem é? Que é Deus. E logo se aquela pessoa diz, bom mestre, porventura você está me chamando de Deus? Isso mesmo. Não é verdade? Isso. E esse é o grande ponto, a grande revelação é olhar para o Cristo, para Jesus e ver nele o Cristo. Porque muitas pessoas olham, pastor Luciano, para o Jesus histórico, o Jesus líder, o grande psicólogo. E aí, isso deu argumento para muitas literaturas aí, e nada contra. No entanto, o ponto salvífico não é quando a gente olha para Jesus e o vê como um grande psicólogo, um grande líder, um grande visionário, um grande empreendedor, e a lista pode seguir. Mas o ponto de salvação é quando nós olhamos para Jesus e olhamos nele o Cristo. Isso mesmo. O Cristo perfeito, né? E pastor, quando o jovem rico, né, chega para Jesus, e é interessante. Essa passagem é muito interessante em Mateus, quando ele fala, Jesus fala, guarda os mandamentos, você tem guardado? Ele diz, todos, desde a infância. Bem aí ele me lembra, sabe quem? Ele me lembra o irmão do pródigo. Vige. Lembra? Guardei todos os mandamentos. Todos. Fez tudo o que o Senhor mandou. Fiz tudo, mentiroso. Aí Jesus olha para ele, você quer ser perfeito? Se você quer ser perfeito, vai e vem tudo que tu tens, dá aos pobres. E aí ele saiu triste, e depois Jesus conversando com os discípulos, ele diz, é impossível para o homem ser salvo. Uau. É impossível o homem se salvar. Pastor, essa parte aí eu quero que tu explore bem. E é nesse contexto que os discípulos dizem assim, não é? Então quem poderá ser salvo, né? Isso mesmo. Porque na concepção dos discípulos, como ele era rico, então ele era muito abençoado por Deus. Para aquela cultura, quem era rico tinha uma bênção de Deus, o favor de Deus, ele. É verdade, verdade. Então, se ele não poderia ser salvo porque ficou triste,
e não conseguiu seguir Jesus, Quem entraria? então alguém pergunta, mas se Jesus? Então, se ele não pode, quem pode se salvar? Interessante é que na mesma passagem que Jesus diz não há nenhum bom, logo depois o jovem rico diz, eu sou bom, eu cumpro tudo, né? Então não entendeu o que Jesus estava falando. Então essa primeira parte é a incapacidade humana. Independente do texto, a exposição do evangelho vai sempre mostrar isso. Mas tem a outra parte, que é a suficiência de Cristo. E aí eu te convido para a gente conversar um pouco aqui sobre Gálatas. Sim. Porque quando Paulo escreve essa carta, as igrejas que estavam ali na região da Galácia, e não era uma única, né, comunidade, eram algumas comunidades que ficavam ali naquela região, e havia um problema naquela igreja. E o problema era o evangelho, mas Sim. a circuncisão. Então alguém pode ler, pastor Luciano, hoje e dizer assim, esse problema, isso não diz respeito a gente porque a gente não tem o problema da circuncisão. Mas o problema não era a circuncisão, era o mais. Sim, a filosofia gerada em torno. Era a adição, não é? O evangelho mas, a circuncisão. E o que dizer hoje do evangelho mas, as campanhas intermináveis que os homens criam, as quebras de maldições que nunca terminam, o sangue de Jesus não é suficiente. E o que tu acha disso? Sim. Primeiro que é uma filosofia gerada, né? Então o diabo ele não quer te tirar de dentro do ciclo cristão. Ele quer só colocar filosofias que não são cristocêntricas. Então é possível a pessoa estar dentro de uma comunidade cristã e não entender nada do evangelho, não viver o evangelho. Então quando Paulo critica Pedro na frente das outras pessoas, era ali por foi isso. feio. Foi a primeira treta. Não, foi tenso. Não, foi a primeira treta pesada foi da tenso. história da igreja. Foi mesmo. No meio da galera. Não, e briga grande, hein? Briga de apóstolo. Eu acho que os novos convertidos olhavam para eu não vou meter escandalizaram ali. Então eles acreditavam que beleza, Jesus salva, mas eu preciso fazer uma parte para que eu seja salvo, eu preciso ser circuncidado. O tempo todo querendo ser o seu salvador. Claro. A gente Desde sempre Éden, quis, né? A gente sempre quis, né? Sempre quis, até hoje. A glória, não sei por que Deus. nós desejamos a glória que é de Deus. Né? E Jesus, a glória é toda dele, né? Então, para ser salvo, a única obra que salva o homem é a obra do Cristo. Quando falamos de salvação. Qual é a parte humana nisso? Cara, qual é a parte humana? Vamos pensar, qual é a parte, assim? Se a parte, a parte nos cabe. Sim. Assim, pastor, quando eu olho para a Bíblia, tudo que eu vejo é um homem que recebe. O homem que recebe um dom de Deus. Entendi. Se houver uma parte nossa, é receber. Se eu me der um presente, eu recebi. E por gratidão, a minha vida será moldada a esse dom que eu recebi. Muito bom, muito então, bom. Se há uma parte humana na salvação, é dizer, Senhor, eu não posso. Eu recebo a obra que o Senhor fez. Isso mesmo. E aí, a partir desse ato de fé, o homem começa a desenvolver um padrão de comportamento, digamos assim, usando uma expressão bem regional aqui, um padrão de comportamento chamado pela Bíblia de santidade. Isso mesmo. É como se fosse uma vida de gratidão. Aí aquilo que a gente conversou sobre o filho pródigo. O filho pródigo vem todo sujo, fedendo a porco, acabado, totalmente sem nada, quebrado, chega pro pai. Na verdade, o pai corre atrás dele, vai, né? Verdade. Vai buscá-lo e sai correndo atrás dele. Quando ele se encontra, a Bíblia diz que o pai abraça, beija. E a gente não consegue ver os detalhes da Bíblia, né? Mas aquele abraço, pastor, foi um abraço de um pai que amava muito seu filho. É verdade. Abraçou, beijou. E quando ele ia começar os argumentos, ele disse, não, para aí, tragam a melhor roupa, tragam um anel, tragam sandálias, porque esse aqui é meu filho. Fora o bezerro cevado que tanto incomodou. Fez uma festa, né? Fez uma festa gigante. E o irmão ficou com ciúme, né? Mas o que me chama a atenção é a parte... Imagina esse menino no outro dia. Ele dormiu numa cama que ele não merecia. No ar-condicionado que ele não tinha, não merecia.
num quarto que ele não merecia. Uau. Quando ele acorda, que ele vai tomar o café, pastor, ele está diante de uma mesa repleta de comida que ele não merece. Imagina o coração grato dele, hein? No almoço, ele vai almoçar um banquete outra vez que ele não merece. E aí eu fico imaginando o pai pedindo alguma coisa. Meu filho, você pode acompanhar os empregados? Meu Deus. Ele não ia dizer não, pastor. É verdade. Ele ia, por gratidão, ele ia ser constrangido tanto que ele ia. Por gratidão ao amor do pai. Pastor, a conclusão que eu tenho chegado, assim, lendo sobre o Evangelho na Bíblia, é que Jesus, ele morreu por todas as pessoas. Sim. Sem distinção. Então, olha, é forte o que eu vou dizer aqui. E para entender o que eu vou falar aqui, só pela fé. Nesse exato momento, aquela pessoa que está nas drogas, no pecado, Jesus morreu por todos nós. Todos Isso nós. mesmo. Então, aquele que não irá ao céu é porque rejeitou. O grande pecado humano é a rebeldia à obra que Cristo fez. E a Bíblia está repleta de textos. Por exemplo, eu acho que o grande problema nosso é que a gente lida com isso como se fosse uma conquista, um salário, né? Você falava agora de presente. Eu lembrei daquela passagem que diz assim: o salário do pecado é a morte. Veja que aí é salário. Sim. Não é? É o que eu mereço. É o que eu mereço. O salário. O que é um salário? Você trabalhou e você tem a paga daquele seu trabalho. Então o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito. Olha, agora é dom gratuito. Não é salário. Quebra o esquadro do texto, né? Porque o texto poderia dizer assim: o salário do pecado é a morte e o salário. Isso mesmo. Entendeu? Mas não diz o salário. Aqui já não diz salário, diz o quê? O dom. O dom gratuito de Deus. É a mesma lógica que diz as obras da carne. Veja que são obras, militam contra o fruto. Veja que é um fruto. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo que a única coisa que salva a gente é a fé. Agora, o que é interessante, pastor? É que a nossa parte é crer. Ok? Sim. Concordamos aqui nisso? A parte do homem é crer na obra de Cristo. Beleza. Agora, até a fé que nos salva, pastor. Nem nossa é. A Bíblia diz o quê? Que vem de Deus. Na verdade, ele é o autor e consumador. E consumador da fé. O que é um autor? Defina aí a palavra autor para os nossos amigos aí. Autor é alguém que cria do zero. Se eu faço algo pela primeira vez, eu sou o autor daquilo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, em Hebreus 12:2, que Cristo é o autor da fé, porque ele criou a fé. Muito bom. Ele cria a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? E aí, quando ao ministrar, eu entrei um pouco em crise, né? Esse tema, ele traz crise. Claro. Nos tira méritos e a gente fica... Porque tem coisas que a gente não consegue entender ainda. Mas muita gente pensa, pastor, que isso vai fazer com que a gente fique menos dedicado. Pelo contrário. Aí eu não posso falar das outras pessoas, eu vou falar a experiência que eu tô tendo. Cara, pelo contrário. Pelo contrário. Eu nunca fui tão dedicado, eu nunca fui tão intenso como eu sou hoje. Qual a diferença? É que perdi a ansiedade. Entendeu? A ansiedade que me acompanhou durante muitos anos do meu ministério, uma tensão muito grande. E alguém pode dizer assim: mas pastor, então eram vocês que estavam fazendo? Não, nunca foi a gente, sempre foi o Senhor. No entanto, agora a gente tem uma compreensão maior de que é o Senhor que está fazendo. Isso mesmo. Entendeu? A verdadeira obra de Deus não começa quando a gente começa a trabalhar para Deus. A verdadeira obra começa quando o próprio Espírito Santo começa a fazer a obra em nós. Isso mesmo. Através de nós. Porque primeiro ele fez em nós. Eu diria até isso mesmo. Por nós, né? Por nós uma obra na cruz que a gente não podia. Hoje ele faz em nós uma obra de santificação e ele faz através de nós a obra, o ministério, a gente. Isso mesmo. Então o Espírito Santo, a palavra e a fé não são elementos importantes. Olha só. Não são elementos. A palavra, o Espírito Santo e a fé não são elementos importantes, são elementos essenciais. Isso. A Bíblia não diz que sem fé é difícil agradar a Deus. É. Não diz isso. Diz o quê? É impossível.
impossível. Olha aqui, meus amigos. Então, sem fé, sem o Espírito Santo e sem a palavra, é impossível. Você não consegue. Eu não consigo. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Isso nos coloca numa posição de humilhação diante de Deus. De humildade diante de Deus. Logo, se você conseguiu, não foi você que conseguiu. Quem foi? O Cristo. Então, de quem é a glória? Do Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem entendeu isso melhor do que a gente, pastor? Cara, Paulo. O apóstolo Paulo. Não vivo, mas eu. Cristo vive em mim. E ele fala, inclusive, que esse viver que ele tem na carne, ele vive agora na fé. Meu Deus, cara, que maravilha. Na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por nós. Por ele, né? E ele fala por ele. Mas... Pastorzão, uma outra coisa que muita gente me pergunta. Onde começa o evangelho? Nós temos 4 livros da Bíblia chamados de evangelhos, né? Sim. Que até virou um gênero. Estudamos na nossa escola de pregadores. Para quem não sabe, nós temos uma mentoria, uma escola de pregadores, e aí teremos vagas abertas no próximo ano. Fique ligado aqui nas minhas redes sociais. E o pastor Luciano é um dos alunos dessa escola. E essa semana a gente estava estudando sobre os gêneros. E os evangelhos virou um gênero. Ok? No entanto, a mensagem evangelho, ela aparece no Velho Testamento? Pastor, é incrível. Incrível como toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para a obra do Cristo, né? A Bíblia fala do evangelho o tempo todo. Então, esse final de semana eu falei sobre Gênesis 6, né? Que conta a história de Noé. Noé estava no meio de uma sociedade totalmente corrupta. Seus filhos eram também. E a Bíblia diz que Noé era justo. Mas interessante que ele era justo entre seus contemporâneos. E mesmo falando da justiça... Vamos lá, que legal. Então essa palavra justo aqui não está falando daquele justo que aparece em Romanos. As palavras são diferentes. Diferentes. Isso mesmo. Não vou lembrar da palavra, mas são diferentes. É um justo no sentido mais de moralidade, de comportamento moral. Até porque, pastor, aquela passagem lá que diz que os nossos atos de justiça, as nossas obras de justiça diante de Deus são como um trapo de imundície. E nós sabemos que para aquele contexto o trapo de imundície era o absorvente. Isso né? mesmo. Então, olha que não são as nossas obras más. As nossas boas obras. Eu entendo assim, quando a gente tem uma obra boa, vamos tirar o Cristo, nós, humanos, a gente praticou uma boa obra. Eu entendo que sempre essa boa obra ela está infestada de vaidade, de orgulho, de ego, de autossuficiência. E aí, para um Deus que é completamente santo, isso já é um absurdo. Isso mesmo. É um absurdo. Isso mesmo. E quando essa palavra aparece lá, é porque Noé era um homem moralmente correto. Um bom vizinho, um bom pai, um bom amigo, um homem muito bom para os outros homens. E ao falar desse texto, né, a conclusão que eu cheguei, pastor, é que essa história é sobre um pai justo que faz a única obra capaz de salvar seus filhos injustos. Meu Deus. Um pai justo que constrói a única obra capaz de salvar seus filhos injustos, fala do nosso Deus. O único que conseguiu construir uma obra para nos salvar, mesmo nós sendo injustos, foi o Cristo. Né? Então, quando a gente olha para Noé é como se fosse uma representação do Cristo. Noé, na verdade, aponta para o Cristo. Davi aponta para o Cristo. Então, nós não somos os heróis que aparecem na Bíblia. Se a gente fosse encontrar uma figura nossa, nós seremos os filhos que apenas entraram na arca e foram salvos pela obra do seu pai. Pastor Luciano, eu tenho falado o seguinte, que a pregação do evangelho não é sobre um púlpito formando Isso é muito forte. Campeões, heróis, não. A verdadeira mensagem do evangelho é sobre uma cruz atraindo e transformando
gente indigna. Essa é a essência. Isso mesmo. E por isso que é um escândalo, por isso que é um escândalo. Agora, eu acho que você vai concordar comigo, o evangelho tem nos afetado, não é verdade? Tem. E abrindo o coração com os nossos amigos aqui, eu estou, pastor, há 22 anos pastoreando, 24 pregando o evangelho, mas é como se uma escama tivesse caído dos olhos, cara. Meu Deus. E é tão gostoso porque a minha leitura da Bíblia mudou. Muda. Não muda? Muda. Quer dizer, eu já sei que se tem um herói na Bíblia é Jesus. Então a Bíblia é sobre ele, não é sobre a gente. Então se há algum ato de heroísmo de algum personagem do Velho Testamento, aponta para um ato perfeito, ok? Sim. Porque esse Davi da Bíblia, a figura mesmo histórica Davi, ele falhou, ele cometeu adultério, mas quando ele conseguiu ter um ato assim de grandeza, aquele ato era uma figura da obra de Jesus Cristo. Então, muda o nosso jeito de ler a Bíblia, consequentemente muda o nosso jeito de interpretar, muda o nosso jeito de pregar. E de ouvir músicas. De ouvir música. Ah, meu Deus, vamos ter que fazer um podcast conversando sobre música. Só sobre música. Não está fazendo sentido mais algumas músicas, né? Não vamos falar aqui hoje, sim, vamos deixar para um outro leituras podcast. pararam de fazer sentido. Algumas não fazem mais sentido. Algumas músicas, então muita coisa muda. Meu Deus. E a gente não está aqui dizendo que nós somos os donos da verdade. Sim. Está dizendo que nós estamos sendo afetados pelo Evangelho de Cristo. E talvez para a gente, para nossa realidade de igreja agora, pastor, tá fazendo sentido a gente mergulhar muito. Talvez tem outros que já mergulharam nesse assunto mais Isso do mesmo. que a gente. E aí a gente está sendo aqui sincero, só isso. Isso mesmo. E a impressão que a gente tem é que nesses anos a gente caminhou paralelo a algo muito precioso. E que de tempo em tempo a gente dava uma tocada lá, Isso mesmo. mas voltava. Tocava e voltava. E agora, o que parece para nós é que Deus pegou a gente. Deus jogou a gente no meio desse rio maravilhoso de águas vivas fluindo dentro de nós. Mas é muito bom, pastor. É muito gostoso. Meu Deus. A gente vê as pessoas falando, chorando. Cara, imagina. As nossas reuniões, mudou tudo. do nada a pessoa começa a chorar e a gente começa a sentir a presença de Deus. Sem aquele peso que é nós que estamos atraindo. Verdade. Sem o peso que é nós que estamos fazendo. Meu Deus. Tá tão leve, pastor, tão leve. Pastor, essa semana agora eu estive na ordenação de um amigo e terminou, a gente saiu para conversar, alguns pastores. Cara, a gente tava comendo churrasco. E tava assando lá carne, era num restaurante. E de repente começamos a conversar sobre esse assunto. Meu amigo, e quase todos ali chorando. Meu Deus. Então é gostoso ver, depois de tantos anos, uma coisa tão impactante e a minha oração é que a cada dia a gente mergulhe mais nesse entendimento, né? Então, gostei do que tu falou. A gente não está dizendo aqui que isso é um padrão para outras pessoas. Sim. Talvez outros já estão À frente, da gente, né? Mas a gente quer contar para todo mundo, É porque verdade. parece aquele tesouro que a gente descobriu É e a gente verdade. quer falar para todo mundo. Mas, pastor, eu acho que um grande equívoco também em torno dessa pauta do evangelho e aí eu te digo que esse equívoco eu cometi. Quem precisa ouvir o evangelho? Durante muito tempo a gente pensou assim, eu digo a gente, aí eu estou me incluindo, mas eu sei que é maior, o círculo é maior. Muitas igrejas pensam que quem precisa ouvir o evangelho é o que está fora. A gente tem que pregar o evangelho porque está fora, e depois que ele converter, a gente vai ensinar outras coisas para ele, né? E isso também mudou, né? Mudou. Na nossa cabeça. E aí, na verdade, foi uma grande descoberta nossa. Nossa, não, tipo a gente assim, foi afetado. pra nós, tipo assim, foi algo que foi como um despertar. Deus nos mostrou isso mesmo. Deus nos mostrou. A gente não tinha capacidade de achar de encontrar, é verdade. Deus revelou pra gente. Deus revelou pra gente. Deus abriu os nossos olhos que meu Deus, a igreja precisa. Nome, Jesus. É verdade. Os ministérios precisam ouvir do evangelho. Você tá mexendo até com o nosso vocabulário, já Demais, observou? eu tô procurando palavra aqui. Meu Deus, tem que... Glória a Deus, cara. E aí, pastor, quem tá na igreja precisa ouvir o evangelho. Porque o evangelho que salva o perdido é o evangelho que santifica o salvo. Pronto, repete isso aí. O evangelho que salva o perdido é o evangelho que santifica o salvo. E aí faz sentido o que tu tá falando, porque Paulo, ele pregava o evangelho para os crentes. Você vai ver
em especial as cartas, porque vamos lá, quando Paulo escreveu uma carta, ele estava escrevendo para quem? Para a Para a igreja. igreja. E Gálatas, ele fala disso, sobre o evangelho. Efésios é sobre o Isso evangelho. Então, você vê Paulo escrevendo cartas para a igreja e o tema central era o evangelho. Inclusive, ele ensinava falava para os apóstolos também Agora do deixa eu te evangelho. perguntar. Tá. Nós sabemos, eu acho que isso não precisa de tanta explicação, que o evangelho salva o perdido, o que está fora, ok? Sim. Mas por que, assim, de forma muito prática, por que o evangelho santifica? Pastor, o evangelho santifica o de dentro, o que está salvo, porque gera um constrangimento para fazer. E além de ser constrangido... Então não é o medo do inferno. Não, pelo contrário. É o constrangimento, do amor. E esse constrangimento Uau. vai me dar forças para que eu possa não trair minha esposa, Meu Deus. para que eu possa viver em santidade. É o constrangimento a contribuir, dizimar. Isso mesmo. Não, o fundamento agora não é, se eu não der meu dízimo, meu carro vai furar os 4 pneus. Vai virar. Né? Vai virar, eu vou morrer. O migrador vai destruir tudo que eu tenho. Não é? Muda. Isso mesmo. Então, esse não, hoje, sinceramente, hoje não é o sentimento quando eu dou o meu dízimo. Meu Deus, também não é o meu. Não é. É por gratidão. Por graça. Dou meu dízimo por gratidão, por entender que já foi feito. Veja, pastor, que ambos obedecem. Por razões distintas. Isso. Não é verdade? Isso mesmo. Aquele que dá por medo, tá. Vamos supor que ele dê, né? Consiga dar. E o outro também tá dando. Mas por motivos diferentes. Completamente diferentes, cara. Então, acaba me constrangendo a ser grato. E aí, como não ser grato a um Deus que fez tudo por nós, né? É isso, meu amigo. Como não ser grato a esse Deus que nos ama? Pastorzão, agora vamos conversar um pouco de pregador para pregador aqui. Tu também não começou ontem, já tem uma estradazinha aqui na IBP. É possível, pastor, a gente falar da Bíblia, sobre a Bíblia, falar de passagens da Bíblia e não falar do Evangelho? Olha... Tem alguma mensagem que tu tinha vergonha de ter pregado? Eu tô começando ainda, mas eu já falei bobagem demais. Pá, quem nunca falou que lança a primeira pedra. Já preguei mensagens, pastor, que não era o evangelho. Meu Deus. E falei sobre a Bíblia. Sim. Porque a Bíblia é um livro muito rico, existem... E o pior é que as pessoas gostaram. Aplaudiram. O pior é que as pessoas gostaram. Então, cara... E aí, o nosso ego vai lá pra cima quando isso acontece. Meu Deus, Senhor nos mata. A gente só presta morto. E aí, eu assistindo... Semana passada eu tava assistindo uma mensagem que eu tinha pregado totalmente fora daquilo que é o evangelho. Eu fico com vergonha, não digo pra ninguém onde tá essa mensagem. Não vou... Fica um suspense, a galera vai procurar. Não, melhor não. E falei de muitas coisas da Bíblia sem falar do evangelho. Entendi. Então, para ser evangelho, tem que perpassar pela cruz em algum momento. Com certeza. Então, não é que a gente não vá pregar princípios bíblicos. Existem muitos. Né? Muitos Só princípios. Que, se a gente pegar um texto bíblico, e aí quem dizia isso, pastor, que fique bem claro, não sou eu e o Luciano, viu, que estamos falando isso. Foi Spurgeon falou isso. Só Moody falou isso. Eles diziam o seguinte: pegamos os nossos textos e fazemos um atalho para a cruz. E quando a gente não faz isso, a gente não pregou, a gente palestrou. E uma boa palestra. Uma boa palestra. E até cabe. Se alguém me convidar, por exemplo, eu dar uma palestra numa empresa, eu posso dar uma palestra numa empresa, usar a Bíblia como fundamento, e eu dei uma palestra, e tá certo. No entanto, o culto não é sobre palestra. Não é sobre palestra. Isso mesmo. O culto é sobre uma pregação. E a pregação precisa perpassar pela cruz, pelo evangelho. Pela cruz. Uau. Hoje mudou. Hoje eu ao pregar, eu tento fazer essa ponte agora. E tá mudando alguma coisa da IBP, pastor? Vamos finalizar aqui com esse questionamento. O que o evangelho está mudando na nossa igreja? Olha só, o que o evangelho está mudando na nossa igreja? Pastor, primeiro, que hoje
na maioria das rodas de conversa da igreja é sobre isso. Meu Tem Deus, se cara. falado, né? Então é uma mensagem que não tem ficado no púlpito. Como várias vezes a gente pregou e ficou no púlpito. Tu até contou que tu teve uma experiência esse domingo, né? Terminou o culto e aí tu tava em algum Sim. lugar e as pessoas estavam conversando sobre o evangelho. Foi muito boa essa experiência, porque quando eu fui pra Que casa, legal, cara. a minha família Glória a reuniu Deus. muita gente. Acho que tinha 10 pessoas na cozinha da casa da minha mãe e eles me perguntando, mas Luciano, como é que é isso? O que é o evangelho? Mas, Luciano, eu nunca percebi isso dessa forma. Então, a mensagem, pastor, Aleluia, ela aleluia. tem saído do púlpito. É verdade. Porque é o evangelho. É o evangelho. É E sobre aí, Jesus. quando a mensagem é do Cristo, vai tocar a pessoa na casa dela. Entendeu? Pastor, e eu estou observando a nossa igreja. Talvez nós vamos ter que gravar outros podcasts. A gente está no início disso, né? A gente já percebe uma mudança no foco da igreja. Claro que isso vai chegar em lugares que a gente ainda nem consegue dimensionar. Porque o que Deus tem falado no meu coração como pastor da IBP é que o evangelho não pode ser, não deve ser só uma mensagem. O evangelho tem que ser o nosso estilo de vida. Isso. O evangelho tem que modelar tudo aquilo que a IBP faz. Tem que ser tudo modelado pelo evangelho. Então tem sido maravilhoso. Demais. E o que a gente pode dizer para os nossos amigos aí? Mandar esse link para Rapaz. todo mundo, né? É isso aí. Manda esse link para todo Isso mesmo. mundo, meu povo. Olha, gente, Compartilha, curte comenta. e é assim, se exponha mais a conteúdos como esse, né? Assista várias Quem vezes. tu indicaria assim pra galera ler? Pastor, eu li um livro muito top. Ah, eu já sei. C.S. Lewis, Cristianismo. Cristianismo Puro Cara, e esse Simples. livro quase me matava, pastor. Vamos gravar um podcast sobre ele? Vamos. Vamos esperar o pastor Caletson chegar. Opa. A gente põe o livro aqui na mesa. Mas vai É ser muito- bom, hein? esse livro Uma é muito série, bom. Luquinha. Imagina, uma série, capítulo por capítulo, toda semana. Gostei. Fechado, Top. então. Fechou. Meus amigos, então é o seguinte. Compromisso fechado agora. Vamos gravar uma série sobre o livro Cristianismo Puro e Simples. Eu li, pastor Luciano, 3 vezes esse livro. 3 vezes. Na primeira, eu confesso que eu não entendi. Ele é bem denso. Né? Não entendi, não me fez sentido. Na segunda vez, ele me ofendeu. Ofendeu. Na terceira, ele me matou. Isso mesmo. Então, foi a experiência que eu tive. Então, se você leu pela primeira vez, o conselho que eu te dou é ler mais uma vez, ler 2, ler 3. Eu li várias vezes também. Então, 2 livros que eu vou indicar, pastor. Cristianismo Puro e Simples, Ego Transformado. Tim Keller. Tim Keller. 2 livros que... É um bisturizinho, um livreto fininho, mas eu apelidei esse livro de O Bisturi para arrancar pus do coração de crente velho. Eita, senhor. Essa aí é a expressão bem nossa, arrancar o pus. Gente, então é isso. Então, pastor, combinado? Fechado? Combinado, fechado. Vamos gravar. Agora, nós só iremos gravar se este podcast der 500 views. Ok, gente? Então, compromisso fechado da nossa parte. Aí eu quero que você, então, faça a sua parte. Manda pra todo mundo. Gente, brincadeira à parte, o que a gente quer é que esse podcast chegue mais longe, porque é sobre Jesus, é sobre o Evangelho. Um conteúdo tão maravilhoso que pode abençoar e transformar tantas pessoas. Que Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até a próxima semana.